Está começando mais um podcast Metanoia Racional. Está começando mais um Metanoia Racional e dessa semana é de Páscoa. E aqui para bater esse papo tem eu, Matheus Lima Mota. E tem eu, Marcos Antônio. E o coelho não dá ovo. Aqui é Maurício Tadson. Vamos falar sobre a Páscoa hoje. Bom, hoje a gente vai bater um papo aí sobre a Páscoa. Esse episódio, se você está ouvindo no dia de lançamento, hoje é dia 6 de abril. E no próximo domingo vai ter Páscoa. Então a gente vai bater um papinho aí sobre esse assunto que é tão importante, é a data mais importante do cristianismo. Se você está interessado em saber um pouquinho mais do que a gente pensa sobre, fica aí com a gente depois dos recadinhos, tá bom? Bom, e nos recadinhos da semana, a gente ainda está nos mesmos assuntos sempre. Segue a gente nas redes sociais. Precisamos da sua colaboração. É só você que pode impulsionar o Metanoia Racional. Nós produzimos e recebemos o feedback, mas é você que faz a situação andar. É você que curte, é você que compartilha. A gente faz a nossa parte produzindo e você nos ajuda. Pode ser? É uma sociedade. E o Metanoia é meu, é seu, é de todos nós. É igual a música da Rede Globo. Mas assim, o que a gente precisa também é que você ore pela gente. Isso daqui eu tenho reforçado, isso aqui é um ministério. Não é uma coisa que a gente está fazendo avulso, assim, não, vamos fazer, a gente está à toa. Não, todos nós aqui temos compromissos, tanto que às vezes é até difícil marcar e agendarmos para gravar. A gente faz assim, no meio tempo que dá, a gente consegue fazer as pautas, a gente vai fazendo as gravações, as edições, vai postando, mas porque a gente crê que isso daqui é um projeto de Deus para as nossas vidas e para a vida de muitos, inclusive a sua que está ouvindo. Então, nos ajude, ore pela gente, peça a Deus pela gente. Se você ainda não é cristão, não crê em Deus, mas ouve, então, compartilha, fala com seus amigos e continua ouvindo a gente. Talvez você não crê da mesma forma que a gente crê, mas está te acrescentando alguma coisa, você está tendo uma nova percepção de olhar de mundo, continua aí com a gente, tá bom? Dá uma força. Então agora fique aí com o nosso conteúdo da semana. Bom, a gente tem visto, né, é notório, o mundo ao nosso redor, a gente está no meio dele, e no mundo, talvez não essa Páscoa de 2020, ela está muito estranha, nem parece que está chegando a Páscoa, não sei se é porque eu não estou entrando nos comércios e vendo ovo de Páscoa, né, em cima assim, e a gente passando no meio, não sei se é porque eu não estou vendo chocolate, né, aqueles enfeitezinhos de coelho, talvez isso tá me interferindo um pouco. Eu ainda estava conversando com minha esposa, hoje mais cedo, que parece que a ficha ainda não caiu, Páscoa está perto já. Porque esse ano está meio diferente, né, graças ao coronavírus. Mas a Páscoa geralmente é isso, né? A gente tem visto, geralmente, o ovo de Páscoa, o chocolate, é o coelho, é aquela decoraçãozinha colorida com algumas bolinhas, alguns risquinhos, graminha, coisas assim. E isso, às vezes, é complicado, porque isso vai forçando a gente a enxergar a Páscoa de uma forma que não é a de um cristão enxergar. E assim, eu queria, né, conversar hoje aqui sobre isso. O que é a Páscoa? Qual é o significado real da Páscoa? Principalmente para nós cristãos. Refrescar isso na memória. Então pode aí começar, Maurício. O que é a Páscoa para a gente cristão? Então vamos falar sobre o que é a Páscoa. É até interessante que, conforme o Matheus estava falando, a Páscoa está um pouco esquecida, não é o assunto do momento. Hoje, se a gente for falar em dar um ovo da Páscoa, a pessoa vai preferir uma caixa de máscara ou álcool em gel. Então você pode inovar agora no presente de Páscoa. Vocês dois estão namorando aí, presente bom. Gostei. Eu tô pensando em fazer uma cesta com álcool em gel e luva, máscara. Mas tu também que tá casado, tu também tem que dar isso também. Tu vai querer, amor, uma cesta assim? Eu quero.
Aproveitar que ela tá perto. Vai ser bem melhor do que o chocolate, já garanto. Vai ficar bem mais protegido. Não tô saindo de casa mesmo, eu prefiro chocolate. Tá. Ih, deu ruim. Bom, vai ser mais fácil comprar chocolate mesmo, porque isso aí é algo que tu não vai achar nem por nada. Nem chocolate, só na farmácia. Mas pode ir, Maurício, pode continuar aí. Te interrompi. Vamos lá. A Páscoa, sob esse contexto do coelho e do ovo da Páscoa, isso vem de uma linha de certas religiões. Claro que a gente a gente vai depois ver o contexto onde começou a Páscoa. Mas o contexto do ovo e do coelho, ele vem de festas pagãs, religiões pagãs que tinham como símbolo de Páscoa o ovo e o coelho, porque o coelho ele significa fertilidade e o ovo ele simbolizava uma nova vida. Só que até hoje a gente vê isso na Páscoa. Eu acho que nem é tão grave você às vezes ver na escola, mas só que a gente não pode esquecer o principal significado da Páscoa. Que as crianças hoje brincam muito com a história, até a gente vê a criança saindo da escola com aquela máscara de coelho e elas ganham ali o ovo da Páscoa, e a gente vê essa troca de chocolate na época da Páscoa. Mas o que vem ser a Páscoa para a gente, nós cristãos? A Páscoa, ela se originou do judaico, que era do pessoal judeu ali, do povo hebreu, na época que eles estavam no Egito ali preso. Então, eles estavam presos e Deus, antes de mandar a 10ª praga, mandou que eles comessem a Páscoa, fazia-se ali uma festa da Páscoa, onde eles matavam um cordeiro, e ali ele comia aquele cordeiro com várias ervas e com outras coisas, e o sangue eles passavam ali sobre os umbrais da porta, onde o anjo, quando viesse para levar os primogênitos dos egípcios, como forma da última praga para que eles fossem liberados, o povo hebreu teria esse sinal na porta, onde o anjo da morte passaria e não levaria os filhos dos hebreus. Até a Páscoa, o significado da palavra Páscoa, no hebraico ela é Pesach, que significa passagem. Essa passagem significa a passagem do anjo da morte. Então ali eles comiam a Páscoa, passava aquele sangue, e através daquele sangue passado na porta, o sangue do cordeiro passado na porta, eles eram livres dessa morte. Para nós cristãos, quando Jesus morre, ele ressuscita, que foi mais ou menos na época que ocorria a festa da Páscoa judaica, ele morreu na mesma época. E para nós, toda a Páscoa é centrada na morte e ressurreição de Cristo. E essa Páscoa até gera, assim, por não ser uma data fixa, ela gera conforme a lua, conforme no caso é a primeira, eu acho que é a primeira lua cheia depois no hemisfério norte, é depois da primavera. É quando a gente vai entrar para o outono. No caso, a primeira lua cheia do outono. Tô certo? Que vem no dia 7. É isso aí. Então a Páscoa a gente vai comemorar entre 22 de março e 23 de abril, é sempre entre essas datas, o primeiro domingo após a lua cheia. E nós comemoramos a Páscoa em cima da morte e ressurreição de Cristo, que tem um significado contrário, não contrário, vamos tentar assim justificar. A Páscoa judaica é a passagem do anjo da morte, e a Páscoa cristã, na verdade, é a morte e ressurreição de Cristo. E através do derramamento de sangue de Jesus ali na cruz, nós podemos até fazer uma ligação entre o sangue do cordeiro passado na porta, que livrava os primogênitos dos hebreus da morte, e o sangue de Jesus derramado na cruz, que veio nos limpar do pecado. Ele nos traz a vida, que seria um pouco diferente a Páscoa, mas no fundo o significado seria quase o mesmo, uma libertação, um livramento da morte e um chamado para a vida. Que Jesus, quando ele morre e ressuscita, ele nos dá direito a uma vida. Pode falar, Matheus. O povo de Israel, eles eram escravos do Egito, e nós éramos escravos do pecado. E Cristo veio e nos liberta, né? Faz essa passagem, essa transição.
Aí Jesus, o próprio Jesus, antes dele, isso foi na quinta-feira, que nós sabemos que tem a entrada da Semana Santa, que começa no domingo de Ramos, onde significa a entrada, quando Jesus entrou ali em Jerusalém, montado num burrinho, e ali eles com aqueles ramos ali na mão. E depois, quando chega na quinta-feira antes da morte de Jesus, ele celebra a ceia com os seus discípulos ali, que até houve aquelas que até na tradição católica fala muito da cerimônia do lava-pés, que foi o que Jesus fez ali, que até Pedro não queria que lavasse o pé dele. E a gente vai ver que Jesus celebrou a ceia ali antes da morte. E quando ele celebra ali a ceia, que seria a comemoração da Páscoa, ou os rituais que seria celebrado a Páscoa, a gente vai ver que depois a Páscoa se torna num ritual centrado na morte e ressurreição de Cristo, conforme eu tinha dito antes. Dali nós ganhamos essa tradição de comemorar a Páscoa toda vez entre esse período que veio passando o tempo, e essa Páscoa ela é comemorada conforme a cultura do país. Geralmente ela é comemorada diferente. Até para nós aqui nós temos uma cultura que ainda predominante, que entrou aqui no Brasil. Quando ela veio para cá, foi um cristianismo com ramos do catolicismo, e a gente tem algumas comemorações que vêm dessa linha do catolicismo. E se nós formos parar e pensar, nós comemoramos a Páscoa, nós lembramos da morte e ressurreição de Cristo, nós às vezes vamos fazer nossos cultos na igreja, só que a nossa comemoração da Páscoa, às vezes a gente vai pegar nós mesmos damos chocolate, às vezes, conforme foi dito até no começo da brincadeira, a gente troca chocolate, mas a gente não tem assim um ritual, vamos comer essa comida, nós, no caso nós protestantes. Os católicos ainda têm a linhagem da quaresma, que eles passam um jejum ali, às vezes vão passar um jejum de alguma coisa, que eles vão passar um período sem comer, e na Semana Santa eles fazem um jejum da carne vermelha, eles vão preferir o peixe e outros tipos de alimentos, mas não comem a carne durante a Semana Santa, que é uma tradição católica, e ela adentrou, e também a Páscoa para nós, ela veio com alguns ramos do catolicismo, mas a gente não segue a Semana Santa a gente não para dizer assim, não vou comer a carne vermelha, ou nós vamos fazer esse jejum da quaresma, a gente não faz. Mas o povo católico, que veio do catolicismo, eles têm esses costumes que já foi ensinado da religião católica, que veio para o Brasil e ali instaurou assim a Páscoa aqui. E se a gente for olhar a Páscoa judaica, eles têm ali os seus costumes de comer as ervas amargas, eles têm o costume de comer o cordeiro, eles não comem coisas com fermento, o pão é sem fermento, o vinho é sem fermento, e a gente vai ver que tudo isso tem uma simbologia, cada um desses tem um significado, que eles comem o pão sem fermento porque os judeus, quando foram sair do Egito ali, eles não tiveram tempo para preparar aquele pão, então eles tiveram que sair com pão de massa bem fina. Aí o vinho também não é fermentado, e são servidos também na Páscoa. Tem um pedaço de osso com carne que simboliza sacrifício, o sacrifício que foi até feito lá do cordeiro. E vai ter várias coisas, vai ter raiz amarga, que significa a amargura da escravidão do povo no Egito. E para nós não seguimos esses costumes judaicos, nós seguimos a tradição cristã, nós comemoramos, mas nós não temos, assim, nós protestantes, nós não temos como assim uma regra, nós vamos fazer isso. A gente às vezes junta a família e a gente pega até esse costume do chocolate que entrou, mas a gente pensa mais, até tem as igrejas fazem a ceia no dia da Páscoa, que às vezes até é uma ceia extra, que é dada geralmente nos cultos, para lembrar a morte e a ressurreição de Cristo. É interessante ver que assim, nós protestantes, pelo menos aqui no Brasil, não temos uma tradição de Páscoa, né? A gente não tem assim, algo que seja forte e seja
em comum entre todos. Não tem nenhuma. O que a gente tem realmente é isso. Tem a mensagem da cruz, a gente prega a mensagem da cruz. Inclusive, tem até algumas igrejas que nem fazem isso. Assim como tem igrejas que não celebram a Santa Ceia na Páscoa. Mas é interessante a gente também ter em mente isso, né? Que o judeu ele tem as suas tradições, nós como cristãos acabamos não tendo algumas tradições, mas seria interessante termos algumas práticas que reforçassem o real motivo da Páscoa para a gente, que reforçassem o que a Páscoa significa para todos nós e para o mundo inteiro, né? O grande problema de hoje em dia é que as pessoas, às vezes, elas só sabem o nome, mas não sabem o significado da coisa, né? E foi legal o Maurício contar um pouco sobre a história da Páscoa, porque você que está nos assistindo aí, muitas das pessoas já sabiam, né, o significado da Páscoa, mas outras pessoas não sabiam. E como a Páscoa, como o Natal, que também é uma data muito importante, as pessoas elas acabam levando pelo fato de só dar chocolate, no Natal encher a casa de presente e esquece o significado, entendeu? Então tudo, Natal e a Páscoa são uma das datas assim, mais importantes do cristianismo, né? Então que a gente venha entender o real significado, né? Que não importa, é legal trocar chocolate, mas é legal lembrar da morte, da ressurreição de Jesus, né? O real sentido para aquilo acontecer. E assim, é interessante também a gente ter isso até em mente. O Natal é muito importante, porque se Jesus não nasce, não adiantava também. Se ele não é um homem, não vem como homem, não ia resolver de nada. Mas assim, nascer, todo mundo nasceu. Morrer, um dia todo mundo vai morrer, praticamente, né? Só os que vão ser arrebatados não vão morrer. Mas ressuscitar, até hoje só Jesus. E isso é o que faz sentido da nossa fé. Está em Coríntios, que Paulo escreve, agora qual carta, eu não lembro, acho que é 1 Coríntios, capítulo 15, não me falha a memória, ele vai falar que se Cristo, a nossa fé é baseada na morte e ressurreição de Cristo. Se ele não tivesse ressuscitado, não teria sentido a nossa fé. Então a Páscoa tem esse grande valor para nós, porque é nessa data que a gente lembra o real significado da nossa fé. É o real motivo de nós sermos chamados de cristãos. É o que nos faz realmente termos a certeza de que vamos morar no céu. Porque se Cristo ressuscitou, logo nós também um dia iremos ressuscitar e viver para sempre com Ele nos céus. É interessante também olhar que para os judeus, Deus mandou que a Páscoa fosse comemorado, tipo assim, eternamente para eles, que era para ser continuamente comemorada a Páscoa. E para nós cristãos, quando Jesus faz ali a passagem da ceia, ele também nos deixa isso, de comemorar a Páscoa também. Comemorar, claro que o sentido seria outro, seria um motivo, seria outro, que não é o motivo dos judeus, o nosso motivo foi a morte e a ressurreição, mas que nós também passássemos a comemorar. Então, essa é igual o Matheus estava falando sobre as igrejas que já não mais comemoram Páscoa, já não mais comemora até o Natal, que não é o caso aqui, mas nós deveríamos sim comemorar a Páscoa e até dar uma atenção melhor à Páscoa, até criar uma forma de ser mais memorizada a Páscoa, não trazer às vezes umas ideias, coisas, mas fazer a Páscoa do jeito que ela é, comemorar a Páscoa, até se fosse necessário fazer uma festa na igreja para comemorar a Páscoa, porque Deus se você for ver a Bíblia, Deus também fazia suas festas ali no meio do povo. Eles instaurava a festa e ali praticava a festa no meio do povo de Israel.
E nós, muitas das vezes, não comemoramos a Páscoa, simplesmente fazemos um culto e às vezes pregamos a mensagem da cruz, que é o importante é pregar a mensagem da cruz. Mas nós deveríamos mesmo trazer uma tradição de comemorar a Páscoa até com um pouco mais fervor, pelo significado que ela tem pra gente, não como uma forma de como que a gente pode falar, não um ritual, fazer coisas rituais, mas como verdadeiramente um memorial para nós, uma lembrança para nós. Explicar também para as pessoas e tal, a importância de cear também, porque muitas pessoas acham que mesmo consagrado, né, que levam vinho a ser consagrado, tem muitas pessoas cristãs que mesmo assim ainda acham que tipo assim, é uma coisa simples, né? Mas só também a importância da gente cear. Que a ceia é um alimento espiritual pra gente ficar mais forte, né? Justamente, é o que eu sempre falo, quem mais precisa da Santa Ceia, estava conversando com o evangelista Mateus, quem mais precisa da Santa Ceia não toma, né? Então acho que deveria sim fazer isso, fazer uma festa, entendeu? Explicar, além de explicar o significado, explicar também as tradições que tinham na época e ver como a gente está deixando algumas coisas para trás, né? Não precisa fazer sacrifício, que nem Maurício falou, mas algumas tradições que seriam legais a gente ter, a gente está se deixando levar, está se perdendo. Eu alguns anos atrás, bons anos, né? Acho que já vai para 10 anos. Bons anos. Eu parei um dia, era perto de Páscoa, falei, não, acho que eu vou fazer um jejum, né, para Páscoa, porque Cristo morreu e tal. Aí aquilo veio muito forte no meu coração, não, mas é exatamente por isso que você deve se alimentar. Porque biblicamente, quando a gente se alimenta, a gente traz vida e força para o nosso corpo, né? É motivo, quando a gente vai se alegrar, a gente se alimenta. Então, biblicamente, isso tem um grande simbolismo. Então, e quando a gente come, é simbolismo de tristeza, né? Significa tristeza. E aí eu entendi que não, eu devo comemorar. E a partir dali eu comecei a ver muito isso, que às vezes a gente passa um domingo de Páscoa como se fosse um outro domingo qualquer, tem um pouco de diferença, que às vezes a gente vai, visita alguns parentes e come com eles, uma refeição um pouco diferente, mas às vezes fica faltando aquele algo a mais, né? Acaba não sendo nem nada parecido com o Natal, que é uma data importante, mas a Páscoa também é tão importante ou até mais. Então, assim, às vezes a gente ainda falta um pouco disso. E eu estou falando assim de mim mesmo, eu poderia estar fazendo algo mais na Páscoa, poderia celebrar mais a Páscoa, propagar mais o que a Páscoa significa. E às vezes é o que o Marcos Antônio falou, a vida acaba me levando e eu vou indo nessa rotina e acabo deixando o que é importante para depois. Verdade, até porque a Páscoa, quando a gente vai passar a Páscoa, a gente pensa até num clima meio que, um clima de morte, até um clima meio que fúnebre, porque a gente lembra muito da morte de Cristo. Mas quando a gente vai levar para o sentido da comemoração, é um memorial sobre a morte, mas o que a gente comemora na Páscoa é a sua ressurreição no terceiro dia. Então, qual o motivo de nós estarmos tristes na Páscoa, ou de nós não comemorarmos a Páscoa por causa da sua morte, sendo que ao terceiro dia ele se ressuscitou e nos trouxe a vida? Então é um motivo de nós comemorarmos a Páscoa, e não de guardar aquele clima, porque Jesus morreu. Sim, ele morreu por nós, mas ele venceu a morte e ressuscitou, que é o que nós comemoramos a Páscoa, e é o significado da Páscoa, porque se Jesus só morre e não ressuscita, para nós não teria nenhum sentido nem comemorar a Páscoa, porque se ele só morre, nós não teríamos a nossa ligação com Deus. Mas ele ressuscitou e nos trouxe esse contato de novo com Deus que nós havíamos perdido quando Adão e Eva pecou, que a gente não vai entrar nesse contexto, mas o contato a gente tinha perdido e a gente ganha novamente com a morte e ressurreição de Cristo. Aí o véu foi rasgado e hoje a gente tem livre acesso à sala do trono de Deus, né? Hoje a gente consegue... Eu ia até cantar aquela musiquinha do o véu se rasgou, mas aí os direitos autorais vão cortar a gente. Então... Mas é basicamente isso aí. Tá?
Mas assim, agora só fazer assim um pequeno anexo, né, no nosso podcast de hoje, que é falar de como um pouco das culturas, né, fora do Brasil, como que eles celebram a Páscoa. Eu não sabia, o Maurício trouxe aqui na pauta pra gente Páscoa em culturas diferentes. Eu não sabia como que era lá a Suíça, né? É estranho lá a cultura deles celebrar a Páscoa. É uma tradição que não seria interessante trazer para o Brasil. Não gostaria de trazer essa tradição. A gente pode ficar com outras tradições aqui. Nos Estados Unidos a gente já vê bastante nas séries e filmes. Eles espalham aqueles ovos coloridos pelo gramado, pelo quintal, e as crianças saem caçando. Então isso daí é bem normal. Não tem muito sentido cristão, mas tem lá seus motivos culturais para eles, eu não sei qual. Tem o da Índia, mas o da Índia não tem nada a ver mesmo com o cristianismo, até pela religião deles lá, que eles começam a pintar as pessoas, né? Aquele festival de cores, o Holi, lá do Krishna. E aí isso até tá bem importado. A Suelen estava me mostrando aqui agora há pouco. Em São Paulo tem. Eu já vi igreja evangélica no Brasil em Teresópolis, né? Teresópolis, algumas igrejas que fizeram isso. Eu já vi lógico, no Timor-Leste. Não para adorar o Deus Krishna, né? Oi? Eu já vi fazer isso no Timor-Leste também. Mas assim, ó, eu acho que já não é para adorar o Krishna, né? Mas assim. Mas é para brincar, né? Pra se divertir. Mas aí tá inspirado na Páscoa lá dele. Na Rússia, eles trocam presentes de ovos, mas é ovo de galinha pintado. Ih, que maneiro! E eu acho que até foi lá, né? Você ganhar um ovo. Tem aquele... Triste deve ser ganhar um ovo podre. Deve ser para quando a pessoa... Mas deve ter esses casos assim, que a pessoa não vai muito pra casa do outro, toma-se um ovo aqui. Interessante. E até da onde sai aquela história do ovo Fabergé, né? Interessante também que essa dos Estados Unidos aqui, que é o costume de espalhar ovos e procurar, as crianças procurar. Se a gente for ver no Israel, eles também têm uma cultura que eles pegam um pedaço do pão que eles comem, tiram um pedaço maior e escondem. Depois do jantar, as crianças saem caçando aquele pedaço de pão, e quando eles acham, eles ganham. A criança que achar ganha um prêmio. Também é interessante que parece um pouco essa cultura dos ovos pintados que as crianças saem procurando. Não sabia não, interessante. Hoje aqui no Brasil eles escondem o álcool em gel pra gente não comprar. Sai caçando. Eu falei Suíça, mas é Suécia. Na Suécia as crianças em fantasia de bruxa saem pedindo doce pelas casas, doce de dinheiro. Parece bastante o Halloween americano. Mesmo. E é isso que eu falei, que esse não vale a pena a gente trazer, não. Não. E em El Salvador, imagina eles têm lá Bangu. Pois é, perigoso. Isso, vai querer doce? É doces ou travessuras. Mas assim, toma uma bala aqui. em El Salvador. Como que é? Toma uma bala aqui, ó. Toma uma balinha, toma. Mas assim, em El Salvador parece até com o nosso Malhação de Judas um pouco, né? Que eles têm lá um ritual que eles pegam um fantasia de Jesus e o outro de diabo e saem brigando pela rua. Parece um pouco com o nosso Malhação de Judas. A gente aqui tem... Não é cultura da gente protestante, mas alguns eles ainda saem fazendo e batendo lá num boneco que eles botam como Judas. Às vezes eles fantasiam até de político, mas é Judas. É interessante a gente ver que tem outros países que têm tradições até fortes. Estados Unidos a gente vê nas séries e filmes que eles produzem, quando é época de Páscoa, tem muito isso. Mas ainda assim é até bem fraco, né? Se a gente for comparar com outras tradições, outras datas comemorativas. Agora, eu acho que o podcast dessa semana, o que reforça bastante é isso. Nós devemos dar ainda mais ênfase e valor para a Páscoa. Deveríamos celebrar com mais intensidade a ressurreição do nosso Senhor.
né? E é essa a impressão que eu tenho, né? Pelo menos para mim, me edificou nesse sentido. Eu preciso valorizar ainda mais a Páscoa. Eu não preciso abandonar o chocolate. Talvez o chocolate, eu presentear alguém com chocolate, talvez até reforce a Páscoa, né? Porque dá algo de valor e bom para alguém. Mas eu deveria ainda reforçar outras áreas. Eu deveria celebrar ainda com mais intensidade em outros sentidos, né? A Páscoa. Tem uma igreja, acho que em São Paulo, se eu não me engano, que há uns tempos atrás, acho que faz uns 2 anos atrás, eles compraram uma opção de bombom, aí eles colocavam uma mensagem no bombom que Jesus te ama e saíam distribuindo para as pessoas na rua. Aí as pessoas iam recebendo, então eles usaram aquilo como uma maneira de evangelizar. Eu acho que isso é legal, né? Porque se a gente for e der um bombom desse para criança, obviamente a criança que não acredita, a criança que não conhece Jesus, ela vai perguntar quem é Jesus, né? E tá aí nossa maneira de evangelizar, né? Sim, até interessante essa questão do chocolate também, que ele demonstra o amor. Você pode dar um chocolate à pessoa e você até... É como se você estivesse dando um presente porque você gosta muito daquela pessoa. E eu acho que também não tem nada a ver, se não tem problema, sou cristão, não posso dar chocolate. Tem muita gente que bota isso, não pode dar porque apaga o significado. Eu acho que não, o significado a gente tem que guardar no nosso coração e passar o significado. O chocolate é só uma lembrança, alguma coisa que você dá para alguém que significa algo na sua vida. Hoje é interessante a gente sair distribuindo álcool gel e pregando evangelho. Vai lá, bota um pouquinho na mão, distribui o evangelho junto com o álcool gel. É isso aí. Dá até uma pregação. Eu te dou, mas só o sangue. Isso aí. Só o sangue vai te limpar todo por dentro. Isso aí. É bom. Então acho que a gente já vai encerrando por hoje, né? Nosso podcast da semana. Acho que foi um bate-papo muito proveitoso. Se você gostou, se você ouviu e achou interessante, compartilhe com as outras pessoas. Manda um feedback pra gente aí nas redes sociais ou pelo canal que você está ouvindo. Manda um e-mail, metanoiarracional@gmail.com. E eu vou deixar aqui a dica, né? A gente falou aqui da Páscoa judaica, nós temos 2 episódios falando sobre a história dos judeus. Então, se você ainda não ouviu, né, assistiu no YouTube, a gente batendo esse papo sobre a história dos judeus, vai lá, se você está no YouTube, vou deixar aí em algum lugar para você conseguir, no final desse podcast, você acessar e ver. E ouvir, no caso, né? Só as nossas vozes. Então aí que nem o Matheus falou, né? Cortei ele, pode acabar de falar. Não, eu ia falar pra vocês falar alguma coisa. Então tá bom, então. Então, que nem o Matheus falou aí, né, gente? Que vocês venham poder aí compartilhar aí com a galera aí, todo mundo, pessoal da igreja, pessoal que não é da igreja também, para que mais pessoas possam saber o verdadeiro significado da Páscoa, né? E não esquecendo também que Jesus ama vocês e nós também amamos vocês. E outra coisa, vamos na prevenção contra o coronavírus. Mas só Jesus Cristo que salva e limpa e protege a gente. Isso aí. Vamos mais uma vez reforçar isso. Vamos comemorar a Páscoa sim, porque pode comemorar a Páscoa. Não é pecado você dar chocolate às pessoas. Se quiser dar chocolate, pode mandar aqui pra mim também, que eu aceito chocolate. Só que agora é um álcool gel. Manda aí, manda um feedback aí no nosso e-mail aí, entendeu? A gente vai passar nossas redes sociais aí, individuais, pode mandar pra gente, a gente aceita. Fala o endereço que a gente busca, né? Em dias de quarentena, a gente tá saindo pra buscar chocolate. A gente coloca aquelas máscaras de guerra, quando tava dentro de uma câmera de gás, sai, mas a gente vai buscar o chocolate. Isso aí, vamos lembrar do significado da Páscoa, que foi através dele que nós voltamos a ter o contato com o nosso Pai, que é Deus. E isso aí, vamos também nos cuidar agora nessa época de vírus, que daqui a pouco isso passa e a gente volta ao normal. Isso aí. Então, use álcool em gel, mas ainda mais importante, receba o sangue de Cristo em sua vida. Esse foi o nosso podcast da semana. Na semana que vem tem outro. Fique na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um forte abraço.
Use o sangue de Cristo, de maneira nenhuma a morte chegará em sua porta. Aí é maneiro. Este podcast foi editado pela Altin Soluções.